Em 1752, este senhor, chamado David Hume, propôs um novo sistema financeiro. Sabem que os portugueses inventaram o comércio global marítimo. Já ouviram falar? Sempre existiu ao longo dos vários impérios dos séculos, inclusive no Império Romano e até no Império Grego, as chamadas rotas terrestres de comércio internacional que iam desde Portugal até à China, ok? Por exemplo, em Lisboa havia porcelana feita na China, ok? No entanto, como devem calcular, Portugal é o país que está mais longe da China de todos os países da Europa e do Médio Oriente. É o mais longe de todos. Então, Portugal teve uma ideia. Vamos tentar encurtar este trajeto, porque em todos os países que passa, eles cobram o quê? Cobram impostos. Então, quando chegava a Portugal, chegava o quê? Muito caro. Era o sítio onde chegava mais caro, porque era o sítio que tinha que passar por quê? Por mais países. Então, eles tiveram uma ideia, e que tal nós cortarmos caminho e vamos de barco, ok? E vamos fazer uma nova rota comercial de barco. Ora, essa ideia ao início parecia assim muito estranha, não é? O que é certo é que a ideia resultou. Resultou tanto que até hoje a maior parte do comércio internacional é efetuado com transportes por barco. Certo? Muito bem. Mas este senhor, depois Espanha começou a copiar o modelo, a Inglaterra, até inicialmente foi os holandeses, depois a Inglaterra começou a copiar o modelo, mas havia um problema. Os portugueses, espanhóis, ingleses, etc., quando tinham que ir para longe fazer comércio, o que é que eles tinham de levar? Ainda hoje há pessoas que andam no fundo dos oceanos à procura disto que eles tinham que levar. Exatamente, tinham que levar ouro para fazer o quê? Para poder comprar. Certo? Isto é um meio de seguro ou não de transportar valor? Não é muito seguro. Muitas vezes eles eram aqui atacados por piratas, para roubarem. Às vezes as naus afundavam e lá se ia o ouro todo. Então este senhor teve uma ideia brilhante. Vamos fazer um novo sistema financeiro. Vamos colocar o ouro nos bancos, ok? E vamos dar títulos às pessoas que representam o ouro. Então as pessoas levam esses títulos, são papéis, levam esses títulos, que é muito mais fácil de transportar, e fazem os negócios com esses títulos, certo? Mas a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer país, eles podem pegar nesses títulos, ir ao banco e receber o quê? Ouro. Até aqui, estamos bem? Ok. Isso hoje chama-se de notas. Foi assim que começaram as notas, ok? Dinheiro em papel. Tá. Só que esse dinheiro em papel estava diretamente ligado ao valor de quê? Ao valor do ouro. O papel em si tinha valor, mas o que representava algo que tinha valor. Então, nos mercados, em vez das pessoas andarem lá a pesar as moedas e depois havia falsificação de moedas, então eles o que é que faziam? Trocavam os certificados e depois a pessoa queria o ouro e ia ao banco e trocava por ouro. É uma boa ideia, sim ou não? É uma boa ideia. Isto foi um novo sistema financeiro. Podes avançar. E este sistema financeiro, eu vou ler, desculpem lá, foi um sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o início do século XIX até à Primeira Guerra Mundial. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitida em ouro ou em prata. Porquê está aqui em prata? Porque houve um país que fez isto com prata, que foi a China. Okay? A China não fez com ouro, fez com prata, mas todos os outros fizeram com ouro. Foi uma má estratégia da China, pois teve uma grande crise financeira por causa disso, mas foi o que eles fizeram. E este sistema resultou muito bem. Parou um pouco por causa da Guerra Mundial, mas depois voltou. Mas, no final da Segunda Guerra Mundial, havia um problema. Na Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? A Europa precisava de alimentos para sustentar a guerra, precisava de armas para sustentar a guerra. Então, o que é que eles fizeram? Alguém sabe? Eles pegaram, todos os países europeus pegaram no seu ouro e enviaram para os Estados Unidos
para receber apoio militar e alimentos. Sabiam disto? Sabem que Portugal tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. E ela está onde? Alguém sabe? Nos Estados Unidos. Ok? Quase todo o ouro da Europa está nos Estados Unidos. Certo? Ok. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, havia um problema. A Europa não tinha ouro para poder emitir certificados, para poder haver o quê? Comércio. E a Europa precisava de ser reconstruída, precisava de começar a trabalhar muito para recuperar a economia, que recuperaram rapidamente. Okay? A economia europeia recuperou muito rapidamente. Porquê? Porque as pessoas levaram a sério e trabalharam mesmo a sério. Não trabalharam 4 dias por semana. Trabalharam a sério para reconstruir a Europa. Mas como não havia ouro, havia um grande problema. Então os líderes, podes avançar, os líderes europeus juntaram-se neste hotel, ok, e criaram um novo sistema financeiro denominado de Gold Standard. Já aqui alguém ouviu falar disto? Ok, temos 2 pessoas, então eu vou ter que explicar o que é isto. 3 pessoas. Como não havia ouro na Europa, eles fizeram um compromisso. Eu vou ler primeiro e depois explico. Podes avançar. Diz o seguinte: os acordos Bretton Woods foram propostas definidas entre os Estados Unidos, o Canadá, os países todos da Europa Ocidental, a Austrália, entre outros 44 países. Realizada em 1944, que elaborou as regras do novo sistema monetário internacional. Podes avançar? O sistema concebido nas negociações recebeu o mesmo nome da localidade onde foi o evento realizado, aqui neste hotel, que era em Bretton Woods. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E qual foi a ideia? Bom, já que o ouro estava todo nos Estados Unidos e os bancos na Europa não podiam emitir dinheiro, notas, eles tiveram uma ideia. Então, por que é que nós, em vez de termos que ter o ouro, nós compramos dólares, emitimos as nossas moedas e os Estados Unidos guardam o quê? O ouro, já que ele lá está. Então o ouro fica representado em dólares e os outros países já não têm que se preocupar em ter ouro nos bancos. Basta terem o quê? Dólares. Perceberam, sim ou não? Ok? Então os Estados Unidos guardam o ouro, a sua nota fica... o valor do dólar fica relacionado ao ouro e todos os outros países, quando querem imprimir notas, só têm que comprar dólares. Ora, isto foi um grande negócio para os Estados Unidos. Foi assim que a moeda tornou-se uma moeda global, ok? Porque todos os países, para imprimir dinheiro, precisavam de comprar dólares. Isto foi muito bom para a economia dos Estados Unidos, mas também foi muito bom para a economia da Europa, porque pôde imprimir dinheiro e, como é que eu vou dizer, estimular as finanças dos países europeus. Até aqui, estamos todos juntos? Dúvidas, perguntas? Alguma? Não. Ok, agora vamos à parte que nos interessa. Podes avançar. Em 1971, este presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, fez uma coisa que ninguém estava à espera. Um dia à noite, simplesmente em direto para a televisão nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: vamos suspender a ligação do dólar com o ouro durante algumas semanas. Perceberam? Ou seja, cada dólar tinha que ter o mesmo valor em quê? Em ouro. E ele disse, eu vou suspender isso durante algumas semanas. Porquê? Porque ele precisava urgentemente de imprimir dólares e não tinha dinheiro para comprar ouro. Perceberam? E então ele ligou a impressora e disse, olha, durante algumas semanas nós não vamos ligar o dólar ao ouro. E imprimiram dólares. Perceberam? Sabem quanto tempo demorou esta suspensão? Alguém adivinha? Até hoje. Até hoje. Desde então, os Estados Unidos têm impresso dinheiro sem estar baseado em nada. Mas isto o que é que faz? Faz com que todos os outros países não tenham as suas moedas ligadas a nada. Perceberam?
Então criou-se um novo sistema financeiro que se chama moeda fiduciária. Já ouviram falar desse nome? O real é uma moeda fiduciária, o euro é uma moeda fiduciária, todas as moedas de todos os países atualmente são moedas fiduciárias. O que é que isto quer dizer? Que as notas não têm valor nenhum. Perceberam? Não está associado a nada. É dinheiro do monopólio. Sabem o que é monopólio? E isto é uma coisa que nunca aconteceu na história. Os países têm-se aproveitado disso. Sabes como é que têm-se aproveitado? Têm impresso dinheiro para se sustentar, mas para imprimir dinheiro, como ele não está baseado em nada, eles têm que criar uma coisa que é dívida. Já ouviram falar? Sim? Muito bem. Sempre que imprimir dinheiro do nada, eles têm que realizar uma dívida. Então é aqui que nós estamos a começar a chegar. Tá bom? Então vamos lá. Desde que os Estados Unidos... Agora vamos focar na economia dos Estados Unidos, está bem? Que é que nos interessa. Os Estados Unidos tornou-se a reserva financeira mundial. Isto significa que todas as economias mundiais estão interligadas. Sabem que o dólar não pode, ou melhor, os Estados Unidos não podem ir à falência. Sabem porquê? Porque se os Estados Unidos forem à falência, todos os países vão à falência. Ok? Porque o sistema financeiro que existe atualmente acaba. Simplesmente não funciona. Mas então vamos lá ver. Podes avançar, por favor. Desculpem lá, eu estou aqui a falar de finanças, mas isto é importante para nós percebermos a segunda lei dominical, está bem? Isto aqui, ainda não li isto, não é? Então, o sistema do Gold Standard durou até 71, quando os Estados Unidos, de forma unilateral, sem avisar ninguém, acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro, o que tornou o dólar uma moeda fiduciária. Esta decisão, referida como o choque de Nixon, criou uma situação em que o dólar dos Estados Unidos se tornou uma moeda de reserva usada por muitos países. Então vamos lá, tentar perceber o que é que está aqui a acontecer. Podes avançar. Isto é um website muito interessante que é US Debt Clock, que é um site que monitoriza os dados oficiais do governo dos Estados Unidos e que mostra às pessoas como está a economia dos Estados Unidos e como é que está a sua dívida. Já agora, vou fazer uma pergunta, pode ser? Já ouviram falar da palavra déficit? Déficit? Na Europa, os países são obrigados a ter um déficit abaixo dos 2%. Não sei como é que é aqui no Brasil. Não sei se existe alguma regra. E sabem o que é o déficit? Por exemplo, imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? R$1.500? Ok, imaginem... Não, mais R$2.000. Vamos fazer quanto? 2.000. Imaginem que eu ganho R$2.000. Pode ser? Mas no final do mês, eu gasto R$2.500. Isso quer dizer que eu no final do mês tenho um déficit de quantos reais? 500, certo? Mas no mês a seguir eu ganho R$2.000 outra vez e gasto outra vez 2.500. Então o que aconteceu ao meu déficit? Aumentou, certo? Se eu continuar a fazer isto mês após mês, mês após mês, mês após mês, para eu gastar mais do que aquilo que eu recebo, o que é que tem de aumentar? Vamos lá ver se vocês sabem. Não, a receita é igual. Eu gasto mais. O que é que tem de aumentar? Hã? A dívida tem de aumentar. Porque eu, para gastar mais do que ganho, eu tenho que pedir emprestado. Certo ou errado? Senão não tenho para gastar. Então, o que é que aumenta? É a minha dívida. Se a minha dívida aumenta mês após mês, ano após ano, ano após ano, ou seja, se eu tenho sempre déficit, qual é o resultado final? O resultado final é que um dia
eu não vou conseguir pagar os juros da minha dívida e vou a... Ok, muito bem. Muito bem, ok, então vamos lá. Esta é a dívida dos Estados Unidos em 1980. E em 1980, podes avançar, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares, ok, o número oficial, quase 1 trilhão de dólares. E quando um país tem uma dívida, quem é que tem que pagar essa dívida? Os contribuintes, certo? A dívida do Estado é dos... É interessante, não é? Eles fazem a dívida e nós é que temos que pagar. Pois é. Então, cada contribuinte nos Estados Unidos, em 1930, devia 12 mil dólares. Tá? Vamos para o ano 2000, podes avançar. Ano 2000, aqui está, o Estado devia 5,6 trilhões de dólares. Isto significa que cada contribuinte americano, no ano 2000, devia 54 mil dólares. Ok? Em reais é que 5 vezes mais, 6 vezes mais. Portanto, multiplicando por 6, para saberem em reais quanto é. É muito dinheiro, não é? Ok, acham que a dívida até lá aumentou ou diminuiu? Sim, porque quando se tem déficit, isto significa simplesmente, quando ouvem assim, houve um déficit, significa que a dívida aumentou. Está bem? Podes avançar. Ano 2020, o que é que vocês acham? No ano 2020, os Estados Unidos deviam 29 trilhões de dólares, o que significa que cada contribuinte americano devia 271 mil dólares, mais de 1 milhão de reais. Cada contribuinte americano. Está a ficar complicado, não está? Agora, estará melhor ou pior? Podes avançar. Isto foi, tirei este print ontem. Neste momento, a dívida dos Estados Unidos está-se a aproximar dos 37 trilhões de dólares, o que significa que cada contribuinte americano deve, hoje, da dívida do Estado, 323 mil dólares. Mas esta não é a única dívida dos Estados Unidos. É que os Estados, isto é dívida federal, os Estados também têm dívida, as empresas também têm dívida, as pessoas também têm dívida. E quem é que paga todas estas dívidas? É os contribuintes. Se nós juntarmos todas as dívidas, hoje, cada contribuinte americano tem uma dívida de mais de 1 milhão de dólares. São 6 milhões de reais por contribuinte. O que é que vocês acham disto? E nós estamos assim todos tranquilos. E sabem que os países europeus não estão melhores. A média da dívida dos países europeus é semelhante aos dos Estados Unidos. Onde? Qual é a dívida pública por per capita aqui do Brasil? Alguém sabe qual é a percentagem? Nos Estados Unidos é 120% só da dívida federal. Ou seja, as economias ocidentais estão-se a dirigir para o precipício, para o colapso. No entanto, o que é que eles falam? Falam em trabalhar menos, falam em dar rendimento mínimo a todas as pessoas. Já ouviram falar disso? Na Europa querem dar o rendimento universal. Pagar às pessoas para elas fazerem o quê? Nada. Bom, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho isso extraordinário. Podes avançar. O governo dos Estados Unidos gasta muito dinheiro. Estas são as 4 maiores despesas anuais dos Estados Unidos. A maior despesa dos Estados Unidos é o Medicare, 1,6 trilhões de dólares por ano. A segunda maior despesa é a Segurança Social, 1,5 trilhões. E até ao ano passado, a terceira maior despesa era a defesa, ou seja, o exército americano, que ronda os 900 bilhões, um pouco abaixo de 1 trilhão. Mas este ano, a despesa com a defesa passou a ser a 4ª maior dos Estados Unidos. Sabem qual é agora a terceira maior despesa dos Estados Unidos? Está ali no ecrã. É os juros da dívida.
Estão a imaginar isto? Cada ano, os Estados Unidos pagam $1 trilhão de juros. Não é de pagar a dívida, é de pagar o quê? Juros. Ou seja, está a começar a ser difícil para os Estados Unidos pagarem o quê? Os juros da dívida. Não é pagar a dívida, é os juros da dívida. Isto quer dizer que, a não ser que algo muito radical aconteça, a economia mundial está à beira do colapso, do fim do sistema financeiro. Porque esse sistema financeiro foi criado em 1971 e está a chegar ao seu fim.